clandestinas e nas melhores condições possíveis, sempre, né, com essa única cópia que a gente tinha para exibir. Enfim, peço desculpa, vocês entendem que dentro da proposta do trabalho a gente pode entrar como uma sessão de uma versão revistada do filme que a gente pode assistir, com aquele retrospecto, né, um momento que eu achei bem interessante a gente rever rapidamente o que já tinha passado. Ele parou e a gente foi obrigado a voltar ao começo, então pulando de capítulo em capítulo, vamos recapitular metade do dia. É a pior mídia que existe, né? Porque eu acabei de assistir, ele uma vez eu consegui tomar no ponto. Bom, a gente recebe você aqui com muito prazer. Enfim, um pouquinho. Não tem uma a gente aqui já? Deixa você mais. Mas aqui não adianta. Para os outros ouvirem, isso não adianta. Na mão? Não, você pode pôr. Senão não coordeno. Alô? Mas, enfim, dizem porque é muito ruim, eu não tenho coordenação motora, então, se ninguém entender, me diga, porque eu não percebo. Mas só essa cópia, a imagem, eu vi esse final só, e quando tinha lá momentos desse final que tinha imagem pura, tá até um dos programas melhores que eu tive, no sentido que é mais próximo da tela de cinema, uma sala de cinema. Mas, ao mesmo tempo, essas intervenções, essas aparições eletrônicas, não teve nenhuma vez. Eu não sei o que houve na copiagem, que você não vê nada, você não vê nenhum sinal eletrônico, entende? Você vê a figura da imagem, que já é, na CNT já é normal a origem, né? Quando você passa no sistema primitivo. Pois é, não, porque acabar a figura. Bom, a primeira coisa é que é a 9ª ou 10ª vez que estou passando, mas com um grave defeito que eu estou sempre passando para gente como nós. Tá como nós, né? E realmente eu gostaria muito mais de ouvir os outros falando coisas, mas pensando bem que a gente está falando de um certo lugar. E parece, eu estou tentando agora, tem uma ONG onde eu me abrigo, lá tem um depósito atômico que me dão para que eu possa fumar e me dá um lugar para ficar. É o lugar é lá que eu fico geral. E eles têm um trabalho que eles estão fazendo agora no Morro do Alemão, e daí que eu vi a chance de eles arrumarem uma sala lá e fazer, embora matéria improvisada e tal, onde pela primeira vez tem alunos de informática, garotado, diabo, uma coisa absolutamente essencial e que eu nunca botei nas posições, que é o que pensam as pessoas a quem esse programa se tirar. Porque é outro problema. Alô? Enfim, é claro que o que me interessa, eu não posso passar no Congresso para discutir ali, nem sei se mudaria alguma coisa. Então, fica um próximo que tem essa limitação de natureza central, que é o negócio de direitos autorais, e que tem talvez menos grave nos Estados Unidos do que aqui. Mas no Brasil as coisas são uma estaca zero em tudo que se refere a direito autoral e as televisões, o domínio, enfim, não existe lei geral de comunicações, etc. E eu falo do ponto de vista capitalista, não estou falando nem de outro ponto de vista. Mas o fato é que esse público que veria, claro que vê isso seguido e é uma tortura. As pessoas aqui leem, eu não sei se lá vão ler, não, mas eu imagino que
só a inflação de evangélicos que tem no filme, lá nessa auditória vai ter um monte de gente que vai achar que devia ter mais. Ou sei lá o quê, vão achar, ok, vai achar que está gozando, sei lá, é totalmente diferente, entende? E que vão achar, de repente, a novela da Globo, eu acho que era maravilhosa, não sei lá o quê, não sei, porque aí é misturado que vai dar, mas é outra apreensão, porque isso é baseado no fato de que, na minha opinião pelo menos, essas coisas não existem porque tem uma entidade poderosa, que é o capital, o Deus, etc., que dá uma mensagem, a televisão pega, e o público assimila bestificado, como se isso fosse uma máquina, entende? E trata-se de saber primeiro que essa máquina não funciona assim, porque a recepção sempre é diferente. Ou muitas vezes é diferente. E qual é? Então, me interessaria muito que esse tipo de público falasse, né? O público, enfim, nosso popular, ou dos velhos, retiros artistas e tudo que vê televisão. Realmente, o que eles veem é isso. Então, do ponto de vista, essa coisa é complicado, porque como fazer, onde fazer, entende? Mas eu espero fazer no Morro do Alemão, que é um lugar ótimo, uma exibição desse tipo, e para ter primeiramente uma resposta do público avisado, porque você tem que fazer dizer, não, a televisão é um horror, isso mostra que é um horror, que ótimo, ao mesmo tempo eu já sei, mas aí é o concentrado do horror, e daí você vê o controle da mídia e não sei o quê, mas aí, enfim, o público também é um horror, porque o público gosta desse horror. Entende? É verdade que aí está montado de uma forma que fica, você não pode sair, porque não tem um monitor para os espectadores, se tivesse, seria uma maravilha, né? Mas então é um concentrado que dá uma ideia mais complicada do que ver televisão. Não é uma resposta a ver um programa só, mas eu acho que seria de qualquer jeito uma experiência interessante falar com gente para quem um monte de coisa que a gente acha. Mas porque o centro da coisa, que é a questão da presença, eu vou dizer, tinha muito mais evangélico, eu tirei muito, entende? E segundo, mas o quadro que é impressionante fora disso é o negócio da mulher, né? E isso é impressionante porque eu trabalhei com um editor que a mulher tomava assim, mas era muito e tal, mas teve gente que viu o filme, gente intelectual como nós e tal, e que mulheres, né? E que ficavam realmente, mesmo no dia seguinte, sentindo o papel que a mulher tem, porque realmente é de giro para a mulher toda, e o uso da mulher, a forma que é feita é absolutamente espantoso, entende? Está na religião, é realmente incrível. E assim, os programas porque, veja bem, os programas de noite eu conhecia, porque é onde eu estou em casa. Então, o programa das Mãos com os Anéis, eu já vi passar várias vezes e sempre achei que é absolutamente fascinante, né? Deu 1 hora, 2 horas, uma mão, eu quero ver essa cara, nunca você vai ver a cara. É uma mão que não é nem sequer bonita, é gordinha demais, entende? E ela enfia 12 anéis. Eu não peguei o dia dos 12 anéis. E quando tem um colar, tem isso daqui, eu quero ver esse rosto dessa mulher. É um mistério maior que a Mona Lisa, entende? E uma vez eu vejo de passagem, porque também, né? Mas enfim, de passagem você vê coisas ótimas, que era uma vez que eles dividiram o quadro com as mãos e ficaram 2 mãos com anéis diferentes e não montava bem, era um troço espantoso, parecia um efeito de um montador, então ele ficava uma mão, como é que pode essa mão tá assim, a outra tá assim, e parecia que não tinha punho, 2 punhos, parecia uma trucagem, entende? Mas, enfim, fora dessa bobagem, eu queria dizer uma coisa que eu obrigaria a falar. Por que fazer? Que a gente pensou, isto é, por que existe esse material? Porque, na verdade, o João, como de costume, eu nunca pedi a ele para fazer um filme. Eu quero fazer um filme, ou então quero fazer um filme sobre tal coisa. Ele me pergunta, é um ritual. Nunca perguntei. Eu quero fazer um filme. Agora que ele quer que eu faça um filme, eu não quero fazer filme nenhum, então é um outro problema. Mas, em geral, daí ele falou, não, eu quero fazer um filme sobre o plágio, eu quero fazer um filme sobre o plágio de todos os processos, a contrafação, a paródia, etc. Enfim, que ninguém fale senão textos de outros. E vai ser ator e não ator, não sei o que, tal. E eu pensei começar a partir de um jornal de um dia, simples, comum, e dos jornais procurar
livros que fosse, clássicos ou não, a Bíblia, o Capital, o que fosse, e botar isso e botar todo fazer. Que já era uma loucura. Daí o João disse, por que não passa para televisão? Eu falei, João, é evidente, João, porque não vai passar. Porque não vai passar. Ele falou, mas vamos ver como é que se é fácil eu gravar um dia de televisão. Daí viu-se que era barato, relativamente, 20 mil. Se falou com as pessoas que entendem disso, de plugar e tal, e botamos 9 televisores num estúdio da Carla Camurati e passava para tinha um monitor central que a gente dizia, passa para tal, passa para tal. E, na verdade, as pessoas que acompanharam, o João teve 3 horas lá, minha montadora teve, mas eu seria. Mas tinha vezes que um cara me pedia, não, muda, vai para tal e tal. Porque os outros ficavam mudos, a gente aumentava um pouco para sentir a hora. Mas, quer dizer, muita coisa de surpresa, sendo que eu previa na minha cabeça coisas que eu conhecia de noite que não podia faltar. Realmente tinha que ter uma novela mexicana, tinha que ter TV Fama, que é um troço espantoso, entende? Sabe? E que à noite às vezes eu via assim. Mas no dia de semana a surpresa foi total, porque eu ouvia falar que essa mulher, Sônia Abrão, que ela gosta de defunto, sei lá o quê, ou dessa mulher da operação, mas nunca vi o programa, entendeu? E porque o programa diário, dia eu não estou em casa, eu estou dormindo, eu estou fora, não estou em televisão. Então, nisso daí foi troços que muda, pega, havia, sabe, surpresas totais. Bom, mas esse troço foi feito, ele começou às 19 horas, e muito simples, a gente chegou lá às 6h30, o primeiro programa ele gravou. E claro que eu não dormi, eu podia ter ficado 30 horas, e eu morrendo, né, mas não me senti cansado, não. E termina, não é aquele horário que acho que é 1h30 da manhã, exatamente, não foi à toa. Primeiro porque já tinha. Segundo, por o seguinte, a 1h30 da manhã acontece um troço interessante. Você bem, a Globo, a gente jamais passaria um troço não feito para televisão. Filme era proibido, porque em filme há silêncio, na televisão não há, né? Então, filme não poderia entrar. E essa hora, 1h da manhã, a Globo passa filme, o SBT passa qualquer coisa, mas é curioso, aprendi isso até. O Silvio Santos, tão maldito, ele não vende programas. Ele não tem um programa religioso ou não religioso, ele não vende programas. Porque o que é escandaloso do ponto de vista da Lei Geral de Comunicação, essa farsa que tem aí, é o seguinte, a CNT, que devia ser fechada, segundo o ponto de vista capitalista, simplesmente ela não tem nada, ninguém vê, e ela simplesmente tem uma hora que ela põe, não somos responsáveis, e ela vende, e vende geralmente para pastor ou para programa de mulher. Essa mulher de 100 quilos tinha uma outra que entrava e saía pior, que a gente tirou, tinha algumas coisas que passavam da conta, entende? Então, é tudo vendido para um troço, uma cinta mágica, que a mulher de 140 quilos fica com 152, ou sei lá. Aliás, tudo é medido já para isso, entende? É medido aqui, é medido de um jeito, para depois parecer que realmente diminuiu. Mas, enfim, e esse troço foi feito, a gente fez, quando foi feito, tínhamos feito, daí às 19 horas, vamos fazer uma predição e tal, não sei o que lá. Fizemos uma coisa cuja base de início, para não ficar absolutamente central, que tivesse um critério, era esse. Vai ser religiosamente obedecendo ao horário. Certamente, se tem 2 programas na mesma hora, você não vai ter nos 2, porque as horas coincidem, e você tem opções a fazer, que você pode, às vezes, pegar pedaço de outro, mas, realmente, a ordem é absolutamente fiel. A hora que aparece ali é a hora que teve aquela cena do programa. E segundo, bom, a gente fez esse troço aí, daí se consultou uma advogada, e ela, teoricamente, tudo pode ou não pode, daí quando ela viu o troço, ela falou, não, a solução é não cobrar nunca ingresso e nunca anunciar em jornal. E daí eu e o João procuramos o CACOF, nós 3 meses antes da mostra e tal, e falamos, é o lugar que ele podia botar a mostra, o festival, tem pouco filme, não pode, é só brasileiro. Na mostra tem tanto filme, e ele foi muito bacana porque ele topou de cara a ideia antes de ver o filme, depois ele viu, e ele botou, e além de botar, ele teve um valor extraordinário em que ele não espalhou. Teve pessoas que foram no primeiro dia lá
Na grande projeção inicial, que tinha 300 pessoas, tinha gente de crítica que não sabia que era o filme. Porque nem falou, porque tinha falado com muita gente que queria saber e tal. Então, enfim, ele topou passar e a gente já passou Interjornal 10 vezes, até agora não houve nenhuma manifestação. E é curioso que a única coisa... E foram citados em jornais ou blogs e tal, mas nem o cara que faz para o inicial podia mandar matar, mas não teve nada. E o problema que ela disse é o seguinte, que eu coloquei logo, mas isso a pena disso pode ser prisão? Ela falou, não, é apenas puramente econômica. Eu falei, não, se for prisão, 6 meses de prisão, e se eu ficar do lado de Fernando de Beiramar, eu topo. Eu passo tranquilamente, vou poder ler Proust, talvez, que eu nunca vou ler na vida, se não for preso sem Entende? Então, quebrar a perna é o mesmo, mas 6 meses de prisão, mas ela falou, não tem esse papo, não. Eu trouxe dinheiro. E dinheiro, pô, não pode tirar a cama, sei lá, pô, não dá, né? E outra coisa, viria contra videofilmes, então é impensável. Mas no Brasil é totalmente impensável. Agora, e o curioso é que não provocou ninguém botou YouTube até agora, a gente jamais botaria, porque a questão central é que, quando a gente conversou com o João, dizia, isso só tem sentido se a gente conseguir exibir para as pessoas numa sala de cinema. Quanto mais salas de cinema, em relação à tela e o tamanho e tal, mais é interessante. Mais é importante, é deslocar do lugar onde ele é visto, entende? E isso teve experiências de uma pessoa que viu antes na telinha de televisão, eu sei que a televisão é ruim, então totalmente fora de coisa. Agora, o que aconteceu é por que o projeto parou? Não. Primeiro o seguinte, que esse negócio de televisão tinha esse problema de tutorial. E a gente estava preparando um filme que eu estupidamente continuei, que ia ser essas coisas de televisão, mais os jornais do dia 10 de outubro, né, que eu sei o dia de 2010, eu não lembro mais, 2010 ou 9. Foi 2009. 2009, mas eu já esqueci, 2 anos e pouco, né? Então, 2009 tinha os jornais do dia, que eu não consegui do Brasil inteiro, ficou faltando, mas enfim, que eu fiz um recorte e tal, e cheguei a passar 1 mês, 2 meses, comprando em sebo, aí além de coisas que eu tinha, as coisas mais loucas do mundo, que ia de Flaubert até, que é o Bovary Pécuchet, até, sei lá, um livro de etiqueta de 1944, absolutamente extraordinário, entende? Em termos de tolice humana. Mas, ao mesmo tempo, tinha coisas sérias. Tinha também o Capital lido a sério, porque tem um cara do PCB absolutamente extraordinário aí, né, Quinta? E o que fazer disso? Eu sabia que ia ser um troço que, quando eu vim para São Paulo, eu tinha que começar em dezembro isso. Ia ser um filme possível. Que atores? Tinha que ter 50 atores. E daí tinha que ter, eu vi que tinha que ter direção de arte, que tinha que ter figurino. Falei com o Daniel, então, mas não, é longe barato. Mas quando eu vim em São Paulo, eu me dei conta de que não tinha sentido parodiar isso. Em primeiro lugar, o problema de direitos autorais permaneceriam. Não só para a televisão, como também se eu pego um livro de um cara, de um advogado absolutamente doido, que acha que todo mundo que fuma maconha mata, e as coisas mais espantosas do mundo, o cara, o livro é de 65, permanece o problema, entende? E um filme caro que tinha que encontrar 1000 atores, mas estava procurando os atores já. Quando eu voltei de São Paulo e tive a recepção que teve, mas eu vendo, falei, pô, parodiar isso a troco de quê? E entrar num projeto dessa coisa, com tais problemas e atores no meio, falei, não vou fazer esse filme. Não dá, é um filme absurdo, não tem sentido. E daí, justamente, que eu tinha um filme marcado para dezembro, e tinha 2 caras já que praticamente já estavam começando. E daí até jogou teatro. Não, esse papel o Edson celular e faz, sabe? Porque sabe? Eu tinha coisa desse tipo. Eu disse, não vou fazer. Não sinto que não quero. E como não tinha que inventar um troço para fazer, no máximo 2 meses depois, fácil e barato. E daí que eu veio, cansou. Eu falei, fazer um filme assim. E que foi o filme mais barato que eu fiz na vida, porque foi 1 mês e meio de preparação na rua, 2 pessoas e tal. Achou um estúdio, 6 dias de filmagem e montagem de 2 meses. Nunca foi um filme tão rápido na minha vida, entende? E tive enorme prazer em fazer e foi
Mas, enfim, e o troço parou. Eu tenho até hoje esses livros espantosos guardados, e tinha autoplágios, tinha coisas assim, do filme que eu fiz no IDEC há quase 50 anos atrás, que era adaptação de uma ópera, e que era, na verdade, todo o texto falado no telefone era copiado de uma gramática francesa, que era fascinante, né? Porque a pessoa dizia, eu tenho uma boca e 30... Quantos dentes a gente tem? 32? É normal. Jean Bush, depois dizia, com a boca eu falo, com os dentes eu matigo. Era maravilhoso, todo o texto era feito disso, mas ela dizia isso como se contasse coisas altamente dramáticas, sabe como é? Com um texto totalmente... Eu me lembro que tinha a frase, le basque est une langue dont on connaît pas les origines. E isso numa briga de amor, falando com uma amiga, entende? Então tinha coisa, sabe? Baseado na estranheza, na gramática francesa, qualquer gramática que se junta as coisas, entende? Além de as coisas que você que não é francês põe, expressões como la barbe, sei lá o que, entende? Mas então, enfim, acabou, e isso é só apenas para dizer, falei tempo demais, e no fim, enfim, além dos horários, eu tentei que fosse o menos ideológico possível. É claro que existe uma intenção que é até dramatúrgica. Isto, aquilo, se tem mais ou não, tal. E a outra coisa também é seguir, tirando o programa da operação da Mulher Mais Feia do Mundo, que foi obrigado a ter montagem interna, as coisas não têm montagem interna. Até porque o corte de televisão é sempre perfeito, porque é mais de uma câmera. Então, era essencial obedecer a isso. No caso da Mulher Mais Feia do Mundo, que é a Márcia Gosmires, era um problema porque havia dois fenômenos esse dia. A Mulher Mais Feia do Mundo e uma de orelha de abano. E não tinha como, porque entrava e saía uma, então você tinha que tirar. Então, nessa é que houve intervenção de corte, que eu não queria fazer nenhum. Nas outras, é realmente contínuo, quer dizer, uma coisa essencial. No jornal, hoje, tem uma coisa de crime forte, um bebê foi assassinado, vem para a moça, Sandra, coitadinha, isso, vamos mudar de assunto, o que ela disse? Vamos relaxar um pouco, e a moda em Milão. Eu imagino que ela levou um pito, porque um cara da Globo viu o filme, porque realmente, geralmente, mas não é assim, né? O cara noticia uma tragédia, tem um momento de silêncio, né? Mas vamos relaxar um pouco. Depois da morte de um bebê, de um cara desempregado, e vamos relaxar um pouco. A moda em Milão, quer dizer, não é montado. Se fosse montado, não tem o menor sentido, entende? Assim como eu perdi 3 minutos, e talvez podia não estar no filme, mas a parte de jornal, por exemplo, é praticamente todo sério, é da Globo, porque é fácil achar nas outras. Então, tem 3 minutos entre livro, mas eu acho extraordinário que quando tem um tufão que ameaça matar muita gente, Indonésia, Oceania em geral, a Globo não é CNN, não tem repórter, ela tem em Tóquio. E daí que haja uma demonstração. E eu acho extraordinário. Eu me lembrei, se fosse na época de Fukushima, um apito, eu digo sempre, em casa, quando tiver problema, você tem um apito, você tem um troço que gruda o móvel, põe Fukushima, põe aquelas coisas, o capacetinho, é sensacional. Quer dizer, o cara está no Japão, um acontecimento veio das outras agências e tal, ninguém sabe direito, e no Japão ele disse que todo mundo veio aquilo. E o William Bonner pede para o cara repetir o que ele tinha feito de manhã, e que ele a fase gostaram muito. Não é espantoso? Não é espantoso isso? Agora, bota em Fukushima um cara com o que é? O apitinho, tem um capacete, tem água, lanterna. Não é maravilhoso? Apita em Fukushima. Apita em Teresópolis. Entendeu? É absolutamente extraordinário. Então, mas fica aí um troço que sabe? Mas, enfim, um exemplo de não tornar ideológico no mau sentido, por exemplo, quando tem um anúncio das Olimpíadas, nós podemos, porque só no último Jornal do Dia que deu essa coisa completa. E eu queria uma que tivesse essa coisa maravilhosa do Obama falando, do Lula falando, entende? E é o único Jornal do Dia que deu uma reportagem grande sobre a visita, que o Lula presente e tal. Foi uma reportagem grande. Bom,
O que veio depois, por motivos de horário e de eficiência, é claro que tinha que ter a Amaury Júnior, né, pô? É difícil faltar. Mas se eu corto direto para o Amaury Júnior anunciando a festa em honra ao Henrique Meirelles na casa da Grafinada, que está naquela casa, podia aparecer o corte ideológico. E ali tem um momento que tem só as caras das pessoas da musiquinha e daí vem a entrevista. Para não fazer esse troço muito fácil de, entendeu? Enfim, falei demais agora, eu espero que você fale. Tinha a intenção do efeito cômico? O efeito cômico decorreu? Não, essa é a pergunta que eu escolhi. Eu disse uma vez que eu não escolhi o pior do pior. Mas é claro que eu escolhi o pior no sentido de, pô, isso é muito engraçado, entende? Ou isso é muito terrível. Mas, por exemplo, com certas eliminações, havia uma coisa sobre mulher de novo, que havia um troço, uma mulher, que eu não me lembro se era grávida, era mulher, a mulher na fotografia, uma mulher que fez plástica, que tinha todas as costas, era uma cicatriz, entende? Então isso não dava. Isso era bizarro. O que passava da conta. Por exemplo, tinha um pastor, que é um pastor que está ficando poderosíssimo em São Paulo, que se veste como caipira, com um chapéu na cabeça, que tem uma cena, uma sequência de 15 minutos, mas é de vomitar. É de vomitar. Ele fala com uma mulher que supõe se ele curou, e ele trata ela, e ele faz aquilo que a Universal não faz mais. Sai daí, pombagira, e tira o microfone dela, trata como cachorro, entende? Essa pessoa, pô, a gente sempre é pior, perto de uma seda é um jeito, perto dele. E esse programa, ele beze 300 garrafas de água, tem os curados de câncer, é realmente o que a Universal fazia não faz mais, entende? Então, esse cara falou, não vou votar porque é espantoso demais. Agora, esse efeito dramatúrgico de ser, por exemplo, eu achava que as novelas da Globo, a série, no momento que estavam as outras, não tinha um troço realmente forte. Agora, realmente, foi um prêmio que não vale a pena ver de novo. É absolutamente extraordinário. A cena do... Como é que chama a turma? Até a boa gente do Boscovis, né? E que é maravilhoso pelo seguinte, aquela cena eu vejo, porque se fosse fazer uma paródia que fosse fácil, a discussão primeiro, não, eu quero trabalhar, que eu tenho as mãos marcadas pelo trabalho, porque antes ele tinha oferecido emprego e tal, ela faz questão de trabalhar no campo, ter as mãos marcadas e tal. E o Lozerai, daí ele, que é viúvo, começa, minha mulher gostava de flor, minha mulher era uma flor. E ela dizia, eu nunca seria uma flor. Era uma rosa, eu nunca seria uma rosa. E se eu fizesse, ia ser o seguinte, ia ser uma discussão que se prolongava e ele estrangulava a mulher. Entendeu? Porque uma rosa é maravilhoso porque não fala e não anda. E aí teria uma estufa com 300 mulheres que estão lá, rosa, entende? Porque agora é maravilhoso, com aquele plano final que abre assim, aquele roseiral. É absolutamente incrível. E o que não é fácil em outras novelas uma mexicana tinha uma cena anterior que foi tirada porque é muito mais louca. Ela começa no casamento, ela está no casamento e ela começa a delirar com som de meio de efeito de acústica, como se estivesse com eco. Babá, 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 e todo casamento sério. E daí entrou um galã mexicano. Os mexicanos são insuperáveis. Algo de... é espantoso. Aliás, também é engraçado porque falam de preconceito, mas eu nunca vi uma novela mexicana que tenha índia mestiço. É impressionante, né? Acho que é obrigado a ter aquele negócio. Como é que chama? Gel? Como é que chama esse troço? Esse troço. Essas coisas aqui, né? Isso é obrigado a ter, né? Mas tinha um galã mexicano seríssimo de gravata, que eu não sei se é um noivo ou não, e que diz uma frase dessas que era impossível de repetir, né? Agora só me resta sofrer, sabe? E a gente tirou porque a cena ficava longa demais. Mas então tinha esse troço de efeito, entende? E realmente o nosso problema, por exemplo, o Malafaia, que descreve o desafio de Golias e Davi, claro, é um grande ator, né? Grande em poder também, né? Porque o poder que esses caras têm, não falemos disso, né? Mas ele entrava, eu gravei esse cara, e pelo horário eu teria que conversar com ele. Isso eu não queria.
por sorte, rodando as televisões, eu pego, de repente, 2 horas da tarde, na hora que está aí, o programa do Malafaia, e vi que era igualzinho. E daí me salvou. Então, o Malafaia era repetido mais de uma vez no CNT, então entrou no horário certo, no horário que repetiu o programa. E justamente o interessante para mim era começar por um troço neutro, que acho que é uma das poucas coisas que tem na TV Brasil. É TV Brasil, né? É TV Brasil? É TV Brasil. Da aula de inglês. Que eu não peguei inteira. O que tem de aula de inglês aí? Eu não lembro agora mais. Aula de inglês, this is a band. Ah, tem, mas era extraordinária a continuação. Tinha uma lourinha com uma empregada negra bem vestidinha e dizia para ela assim, tudo em inglês: você sabe fazer não sei o quê, você sabe fazer não sei o quê, você sabe fazer não sei o quê, você sabe mexer com o computador? Eu falo, não, isso não precisa porque você nunca vai fazer. Era assim, era espantoso. Tinha um quadro com atores, um amigo meu escreveu, inclusive, um quadro com atores que era a discussão racial no Brasil, que era extraordinário, que tinha um filho, uma negra, uma nordestina, a filha e a mãe, um branco brasileiro, branco, enfim, lá, e um filho de imigrantes. Não era japonês, italiano, uma coisa assim. E discutiam qual era a raça que mais sofreu no Brasil. E no final terminava com cada um sofreu igual. Era maravilhoso, era maravilhoso, era maravilhoso. Mas era um troço de 7, 8 minutos, realmente. E que, não, é claro que esse troço era feito, no fundo, era um troço altamente preconceituoso, mas era interrompido. O drama, que era visto pelos atores, era interrompido por um cara que dizia o correto. Os portugueses, entendeu? Que mais ou menos ajustava as contas, mas a coisa dramática que foi encenada era espantosa, espantosa. Você tirou muito desenho animado? Você só deixou... Não, pois é, exatamente. Desenho de programa de criança. Tá? Você tirou o Pica-Pau? Não peguei, porque aí foi um programa também, que horas tem o programa ou não. Então, por exemplo, tinha um que eu tirei que era bom, porque falava de dinheiro. A presença, me interessava muito a presença do dinheiro e a televisão falando de si mesmo, que eu não levei até o fim. Eu tinha uma coisa que era só os comerciais em que os atores de televisão faziam publicidade, que é a televisão falando de si mesma, né? Então tinha Calma Leimon anunciando que produto era. Produto estranhíssimo, não lembro agora. É um troço para usar, sei lá. Tinha a Carolina Ferraz, que é caro, que era cabelos, ou coisa que eu falei e tal. Mas tinha uns 20, entende? Na verdade, algumas coisas tinha. A televisão fala de si mesmo o tempo todo. Todas as chamadas, vale a pena ver de novo. Então tinha coisas infinitas. Mas a parte que tem de comercial no filme eu diminui. Sabe? Claro que eu não podia perder. Você tem o lançamento do William Bonner, do livro do William Bonner. Mas ele está inserido sem montagem. Os candidatos, o Roberto Freire e o cara do PCB, eles estão inseridos exatamente no intervalo do Jornal Nacional, que era o dia que aqueles dois partidos tinham aquele minuto de coisa, entende? Então foi absolutamente tal. Então eu não tenho culpa que antes, depois do Roberto Freire, vinha a cerveja. Como chama a cerveja? Cristal. Eu não tenho culpa, porque cortou dele para Cristal. O cara do PCB teve a sorte que teve um fade para voltar o William Bonner, Jornal das 8. Mas eu achava que isso tinha um efeito, mas essa coisa da televisão se alimentar de si mesma, isso daí é absolutamente... Você ficou a mulher que conta o resumo da novela, ela conta uma novela. A Sônia Abrão, de outra emissora, conta o resumo da novela da Globo, conta longamente. Então é espantoso, sabe? E se fosse permitido falar mais ou mostrar, não fosse proibido, porque a Globo proibiu, teria muito mais disso, né? Teria muito mais. Então esse troço agora... O que é? Tem um fotograma, né? Do quadro parado da novela. Da revista mesmo, né? É da revista, não, que ela está lendo, ela está lendo um jornal que daí ela está dizendo o que aconteceu e que vai até ter outras, quem vai trair não sei quem, trair não sei quem, não sei o que. Como se fosse um quadro da vida real. Mas assim, a presença dessa coisa da televisão, as 1000 chamadas que tem nos programas, etc., né? Vocês definiram para fazer
Não, a única coisa que a gente tinha certo, gente, não seria o sábado e domingo, onde realmente programa de 5 horas e tal, não ser um dia de futebol, onde uma hora e meia fica uma coisa aqui, e não ser um dia que fosse importante por algum motivo. Por exemplo, um dia anunciaram, ficou pronto, que tivesse, por exemplo, o dia seguinte, a vitória da Olimpíada já não seria tão bom, entende? O problema é que a maquineta ficou pronta, tinha 2 dias, daí esse dia anterior, basta que não teve uma coisa de futebol, porque foi um dia que tinha um jogo, uma droga, não tem um troço de futebol que era realmente forte, não entrou um troço, o que é incrível, não? Então era um dia neutro, entende? Olha, era um dia tão neutro que você veja, aí entra um troço da lógica do policial, do programa policial, né? O crime que entrou no Wagner Montes, que entrou também nas outras emissoras, como é que o cara faz? Veja, o Wagner Montes e aqui o Datena, esses caras todos, que é uma coisa extraordinária isso. Como o cara faz para fazer um programa se ele não prevê, se tem um dia que não tem crime? O que vai fazer o cara? Está desempregado. Então, aquela cena de espancamento que é espantosa, foi feita negócio de Santa Catarina. Ele pegou 3 assuntos naquele dia. Um assalto a uma loteria, que está no filme, eu acho, que é extraordinário. Ele disse, se pudesse matar, veio o catiripopo, o cara ia ver o catiripopo, que é os olhos fechados. Depois ele tem agressão à mulher, que até foi injusto com ele, porque ele não só segurou o braço, depois ele dizia, não se bate numa mulher nem com uma flor, tá ali, ele se amenizava. Mas mas depois ele ainda dizia, ele teorizava dizendo que não se briga com mulher, não se bate, não se agride e tal. Ele até foi mais elegante. Mas então o crime vai ser buscado. E engraçado, e o Datena, de tudo que tinha lá, é porque apareceu um cara que não sabe nem se vai morrer ou não, se foi indicado ou não foi, que é a única coisa que a gente pegou e podia interessar. Então, às vezes, falta. E aí o interessante é que entrou isso, a gente poderia, se fizesse uma paródia, fizesse uma teatralização, no jornal no Nacional, da Globo, não lembro agora, entra uma coisa que é extraordinária e que eu acho que certamente devia haver. É um deputado amazonense que renunciou ao cargo porque ele tem um troço extraordinário, né? Perdeu o mandato, exatamente, e que era o seguinte, era o Datena, o Montes. Ele, porque pensa em coisa extraordinária é dar como ficção para o cinema brasileiro. O cara tem um programa que precisa de violência. E o cara deve chegar um dia e fala assim, não, vamos combinar o seguinte com a PM, qual vai ser o assalto de hoje? Começa as informações. E, de repente, fazem os assaltos. E, de repente, num dele mora um farmacêutico, inocente, mas porque... Então, você imagina as coisas que devem ter acontecido. Não é simplesmente que ele tem informações. As coisas que eles fogem, as coisas que eles participam, inclusive. Isso é extraordinário. E certamente isso há. O grande furo é aquele troço. Pô, vamos nós assaltar. Entendeu? Ou vamos nós pegar um cara que é um pobre coitado, vamos dizer que é um assalto e você filma, pô. E lá chama aqui. Isso é impressionante. Isso é que é construção do real, né? O resto. E para o cara denunciar, meu velho, é porque o troço era fogo mesmo. Agora, evidentemente que ele fez isso com apoio. E aconteceu com os caras da PM que eram cúmplices nisso, entende? Precisa é uma palavra vaga para mim ser. E nesse filme, então... Para mim, pareceu um discurso muito específico, digamos assim. E por que o medo, não ter medo, talvez preocupação com o ideológico? Você disse no começo de tentar não... Porque é fácil isso. Colocar um troço que eu ponha, sabe, uma coisa e de repente fala uma coisa, eu ponho outra. Criar a coisa através da montagem, eu tentei não fazer nunca isso. E por isso que eu não cortei dentro do programa e não coloquei a mulher que fala vamos para o modelo de modas, aquilo é contínuo. Se fosse para montagem era fácil, entendeu? Agora, na montagem, o corte para qualquer programa sempre dá um choque, porque até entra de um programa para outro, você entra num mundo que não tem. Agora, por exemplo, aliás, falando uma coisa que eu adoro no filme, por exemplo, no final, esse filme está montado. Eu digo, por que ele vai ter montagem? Podia cortar, um falou, não, podia cortar mais. Estou preocupado com isso.
sabe, e pronto. Mas, por exemplo, eu numa versão, eu já falo, não, 1h34, eu fiz um filme, não aguenta mais. Eu não sei como aguenta até o fim, já acho incrível, né? Mas a 34, daí eu vi que para ficar naquele duração, eu tinha cortado a coisa mais bonita de tudo que está no filme da televisão brasileira, que é o Chaves. Eu conheço pouco Chaves que é de dia, mas o Chaves é uma maravilha, pô. Não tem uma coisa igual o Chaves. São filmes, são coisas em preto e branco, acho que é feito em uma Matica, ou VHS, que SBT comprou há 30 anos, cara, e que é extraordinário, inocência. E ao mesmo tempo é no cortiço, a favela no México, entende? E é extraordinário, conheço outros. Mas é incrível, e o programa de 20, 30 anos, então não há porque em público, agora só do que o resto, é de uma inocência realmente extraordinária. Então eu falei, não, vou botar o Chaves, é a melhor coisa do programa. Agora, fora disso, tem um troço que eu adoro por outros motivos, eu preciso um dia, uma conversa encaixar essa parte. Eu sou um submarino. Eu não vou decorar coisas, porque eu tenho que decorar a coisa, não. O mundo está perdido, se mata as pessoas, filho, pai, não sei o que, não está. Então, é isso. E você, agora, fica no submarino, o que você faz, não sei. Os que se salvaram estão dentro do submarino, né, pô? Porque, exatamente. Porque os outros que se danem, os que ficarem com a fé, eu acho que ficam no submarino, né? Juntos ou separados, não sei. E por que a MTV? A MTV, porque a MTV se inventou muito bem, sabe por quê? Esse dia, não, veja bem, a informação que eu tenho é o seguinte, quais são as televisões abertas? Aqui tem uma chamada Gazeta, que chama CNT no Rio. Eu não podia ter as duas, tinha que pegar a CNT. Por que não tem TV Cultura é uma pergunta mais óbvia, porque dentro da TV Cultura tinha um troço dos caras que fizeram e pifou. Aí a tábua toda, sabe? Então não pôde entrar, é uma pena. Porque tem a TV Cultura. Mas a MTV, porque eu soube que no Rio de Janeiro, em São Paulo, é aberta. Se é aberta, pode entrar, entendeu? Agora, por que entrou pouco? Porque o dia inteiro foi dedicado ao grande prêmio do clipe do ano, sei lá o quê. Então, eram pessoas entrevistadas, tinham um número de cantados e tal, Vanessa, não sei o quê, e tal, e falando, você vem hoje à noite, não sei o quê, tal. E no final, realmente isso não é importante e tal, porque é em função de um prêmio, e no final entra essa coisa absolutamente espantosa. Agora, realmente, do Massacration, como é que chama? Detonation, mas o troço do Falcão, e de repente, é espantoso. É espantoso, inclusive, porque o cara que desiste, ele canta bem, o desgraçado. O que dá o agudo, o que parece. Eu não sei, existe o cara, não existe. Sei lá. E na plateia tem Erasmo Carlos, tem Mano Menezes. Mas podia não ter. Você pensou em ter alguma proporção entre audiência e o material exibido? Ou não. Você não se preocupa? Se eu pensasse em audiência, eu teria que ter 70%, 50% do Globo, não. Então dizem que eu botei muito, já disseram uma vez que eu botei programas que não tem audiência nenhuma. Olha, há algumas coisas que só tem na CNT, tá? E que são os programas vendidos, por exemplo, e tal. Mas, na verdade, eu tinha a lista aqui, eu não dei de cabeça. Tem a Globo tem uma novela, tem todos os jornais, tem Ana Maria Braga, enfim. Tem até coisas muito. A novela e tal. Agora, as outras são bandeiras. Aquela coisa espantosa, que é a mais obscena, talvez, do filme, que são aquelas bundas que pegam. Né? Caranguejo, e que o João ficou louco porque ela solta o caranguejo e depois frita. Ele fala, não, isso não aguenta, negócio dos bichos. Mas que é impressionante, são umas bundas que vão lá e a mulher fala assim no cabelo, né? Isso foi TV Record, a TV do Bispo, entende? Então, tem 7, aquele Doutor Hollywood, que é uma coisa espantosa, aquilo ali de TV ou Bandeirantes. Agora, então são programas que não são, mas são programas que tem, não é CNT, entende?
Na verdade, tem um programa de CNT, o que é? Eu acho que os anéis, que não podia deixar de entrar, porque eu acho o anel é uma obra-prima, né? O anel é uma obra-prima, sabe? É o Straub devia ver o negócio dos anéis, entende? Não, ele foi a 2, ele foi a um programa Dia a Dia da Bandeirantes. Tem várias coisas da Bandeirantes e termina com o Dr. Yuri, com uma entrevista que é absolutamente extraordinária pelo seguinte, é a surpresa e a câmera está dentro quando corta. É maravilhoso, é maravilhoso. Esse troço é espantoso. Vamos fazer uma surpresa, corte, a câmera por trás. Como pode? Entende? Um montador chega e fala, não pode, pô. É só tirar essa câmera, pronto, sabe? Mas não, acho que não montava bem, ficava um corte descontínuo. Então, isso tudo é uma TV que tem audiência de dia, pô, tem audiência. E esse dia, por acaso, a gente não sabia nada desse cara. Que esse ser humano existisse, que aliás, eu ainda não sei se existe, se ele é real, foi o dia que ele foi se lançar. E tanto que ele apareceu 10 minutos lá, não está todo, nesse dia a dia, e ele voltou no programa do Ratinho. E eu preferi ficar no dia a dia, porque o programa do Ratinho é um pouco pornográfico demais. Ele pega o pau do Ratinho para fazer o exame, porque ele sabe, e o Ratinho, e ele apresenta, o Ratinho apresenta, o cara é tão cafajeste, você, uma mulher que tem pelanca, ou teve pelanca, vai ter pelanca, é um negócio de mais grosso do que o Yuri. E tinha aquela coisa espantosa, o Yuri é uma figura que, o que aconteceu? Esse cara se apresentou, foi a primeira apresentação dele, e você fala, ele está contratado, E eu estava vendo, quando estava na TV, ele é o terceiro em audiência, você fala em audiência. 3%, ele nessa coisa que os jornais dão, ele é o terceiro programa mais visto da rede que ele estava, que é outro, eu acho que era da TV, eu acho. Depois mudou para outro, não sei. Mas era o terceiro programa visto, então não era programa que ninguém vê. E o cara continua no ar. Agora num outro tipo de coisa, mais humorística, sei lá o que. Ele é absolutamente espantoso, entende? É uma... Nessa escolha de não mostrar o mais objeto. Ah, não. Mas eu te falei duas objetos, falei uma lepra nas costas de uma mulher e um pastor que já tinha 200, entende? Não, é que eu não posso repetir, que entre o Ratinho e a mulher, que é, sabe, um programa bem organizadinho, esse programa dura 8h48, com reportagem, termina com o Dr. Yuri com uma câmera que vem dentro e fora. E ela, mas como é isso, não sei o quê. E tem coisas admiráveis, que é o seguinte, ele fala no Pitangui, ele fala que, sabe, que inventou, que ele não pode operar aqui, só nos Estados Unidos e tal. É o crânio, ele mede o crânio assim, e chega, essa é perfeita, e depois ele dá a distância daqui, ela não entende, é o mamilo, que é a mulher ideal. A mulher é uma, sei lá, a garota de programa que está. Mas é um negócio para todos. Agora, a menina é uma menina assim, bonitinha, simpática lá, e daí ele diz para ela que o negócio do sutiã que alimentou, que perde 2 milímetros por noite. É extraordinário. E ela fala, como? Não começa aos 40 anos, como se começa aos 20. É maravilhoso, entende? Porque ela fala sério, e o Ratinho faz tudo de exclamação, entende? Então eu acho que o efeito era muito mais... A animação do Ratinho com a febre, eu achei uma maravilha. Que coisa espantosa. Eu fiquei até com dó dos dois depois, porque aquilo é muita maldade, né? É a televisão mais feliz do mundo, né? Mas a mine vontade era ser processo, é que não adianta, num processo, enfim, não tem muito o que... O problema é que mudar isso está fora do alcance. Agora, você pode dizer, porque o desenho animado, por exemplo, é claro que eu podia ter botado o Menino Maluquinho ou coisa desse tipo e tal. E o Bob Esponja caiu, e era até engraçado, era sobre dinheiro, e acabei ficando com classe estrangeira. Mas eu tinha 3 ou 4 coisas só. O que eu queria mais, e eu tentei juntar o que eu podia, mas é um negócio que eu chamava de, como é que chama? O que era pedófilo. Então eu tentei juntar realmente criança vendendo para criança, criança sem pescoço vendendo para criança. É uma coisa que está até em discussão, mas acho que não vai aprovar. Não pode, né?
uma criança sem pescoço vendendo para criança aí realmente tinha mil outros. O Tom e Jerry não é Tom, é o Tom e Jerry. Não, é exato, é porque isso já tá. É o Tom, tá. É. E que perde a mulher por causa de dinheiro. A pessoa dela. E o assunto é dinheiro, né? O cara é o licão, é o gato lico. O gato lico. O negócio de dinheiro tá. É a gatinha traidora. Coutinho, se fosse encenado essa seria provavelmente seu filme mais popular, né? Pelo menos com a plateia intelectual. Não isso, se fosse com atores, esse troço daí. Não, eu acho que certamente seria processado. Processado no ideal onde você não tirou isso daí da TV real. Você inventou isso aí tudo. Não. No mundo. Realmente eu seria uma pessoa até que estaria no hospício para examinar como é que pode ter o hemisfério direito e esquerdo, como é que combina, entende? O manifesto comunista, como é que combina com esse troço aqui, seria um fenômeno para ele. Estava internado, neurobiologia que trataria disso. O pior de tudo, né? A grande tragédia disso aí é que isso aí é super real. E mais que isso aí me parece que é muito engraçado pra gente. Você falou intelectuais. Isso aí é o que a maioria da população brasileira assiste todos os dias e adora, né? Daí, eu acho que é um segundo grau aí de tragédia da coisa, que a coisa em si é muito assustadora, mas assustadora ainda é a popularidade que ela tem. E o eco que ela tem na população. É claro que fica pior do que é quando é juntado assim, entendeu? Claro que fica daí. Fica. Eu acho que. Não, Fica. Porque você tem na televisão esse troço, que é verdade que é tolice, porque quem é que tem pai no Brasil? Ninguém tem pai. Então dizem, por de criança, não. Tem dois argumentos. Televisão você muda ou desliga. E a segunda é que o pai controla. A família popular tem pai? Isso é uma brincadeira. Não existe isso. Não existe nem para a internet, nem para a televisão. Então, realmente é um outro complicadíssimo que se discute. A única coisa que faz hoje, agora de faixa etária, né? É um escândalo, porque realmente eu acho. Diga. Eu acho que esse concentrado é complicado e é pior porque a televisão dilui o tempo, a televisão dilui. As coisas são horrorosas. Evidente. Você junta tudo. Um tempo muito concentrado. É evidente. Ela falseia, é claro que ela falseia. Claro, você é prisioneiro. Tem uma intelectual, mas uma amiga falou, não, o problema é que você sente uma coisa que você não pode sair, que é a prisão, porque você não tem o controle. Então, eu sei lá, deve ter gente que... até tem uma mulher que foi na primeira projeção e que disse uma coisa engraçada, quer dizer, ela não disse. No dia seguinte da projeção, eu estava em São Paulo ainda, tinha aquele negócio da Paulista que tem secretaria da mostra, né? Eu estava passando lá procurando um pessoal lá tal, e uma senhora aproximou de 62 anos. Me deu um bilhetinho e falou, lê depois. E foi embora. Essas coisas são ótimas, né? Não tinha visto ela nunca. Daí meu nome é tal, bióloga, 62 anos. Foi uma carta. Eu assisti o filme ontem, achei um horror, detestei, não sei o que tal, mas fiquei até o final. Daí, depois dos debates, eu gostei. Deve ser uma coisa que o Jorge Furtado falou, porque eu falei com ela, sei lá, não sei o que. Mas ela diz um troço, acho eu devo ter guardado, se não perdi, no final, que é o troço que pega não só esse troço do concentrado terrível, a coisa de você pensar o que é os velhinhos da casa dos retiros, de todos os retiros que pode haver. O que são as pessoas desprovidas de nada? E aí eu lembro de um troço, de um filme do Vinícius, que tem um troço interessante nesse ponto. O Chico falando da Vinícius, mais velho, menos boêmio e tal, e ele conta um episódio que eles estavam juntos na noite, iam sair para outro lugar, e o Vinícius diz,
que ele diz isso como sinal de envelhecimento do Vinícius já. E o Vinícius, não, eu vou para casa que eu vou ver assistir o Kojak. E dá um sorriso assim. E ele não entende que isso é expressivo, quer dizer, o nível do cara, quando, ou porque está velho, ou porque está cansado e tudo mais, ele vai ver o Kojak. Eu não estou falando em série sofisticada que tem hoje e tal, mas de repente ele vai ver porque aquilo que ele pode ter, ele cansou, ele precisa de uma coisa mais fácil. E isso daí é um troço, você imagina o que é na população brasileira, entendeu? Que não tem que... sabe? Então tem um negócio do melodrama, da novela e tal, que, em primeiro lugar, eu acho que isso, quando tem crise, isso não vai acabar. Se tem mais de 100 anos, não vai acabar. E você diz, o mundo está errado? Eu não estou falando das outras discussões, o tempo que ocupa, jornalismo. Estou falando do negócio do folhetim, né? Meu velho, que é a base econômica da televisão, né? É fundamental para o funcionamento econômico da Globo, é a novela, não é o jornal, entendeu? Então, vai mal a novela da 118, é uma tragédia para eles. Agora, você não entender que isso é real, isso tem 200 anos, se você não botar isso dos gregos, entende? O negócio do melodrama, do que vai acontecer, e mesmo quando não sabe quando acontece, como vai acontecer, não é somos um país de analfabeto. Eu não tenho essa posição. Eu não tenho posição, ao contrário, eu tenho fascínio pelo melodrama sem aderir a ele, ou até aderindo, mas depende, entende? Agora, ver todo dia, para mim, não, mas tem essa coisa terrível, mas é uma força. Enfim, tem um cara que escreveram sobre isso, o Martim Barbeiro, que tem um troço sobre melodrama na sociedade industrial, sociedade animada, da solidão, que é muito bom. Mas o que você não pode dizer, não, isso daí isso é um lixo, eu vou acabar com isso, entende? Eu acho que tem um troço aí profundamente elitista e que bota adorno e para cima e que realmente eu acho um absurdo isso, entende? O que não tem nada a ver com haver uma televisão pública no Brasil, que não há, porque as duas que tem não são públicas, não tem nada a ver com se está um poder, eu caço todas as autoridades, as licenças, né? Como é que chama? A licença. E caça. E começa o seguinte, a primeira caçar é a Bandeirantes, que tem um laranja. Não, a Record que é um laranja. O dono real é o Bispo Macedo. E segundo, caçaria porque não pode. A Igreja Católica, nem a outra pode ter, nenhuma pode ter. Caçava. A Globo ia ser propriedade cruzada. A Bandeirantes vende horário nobre para o primo do Macedo. Vendeu horário nobre, pelo modelo capitalista. Aquela Federal Trade Commission, você pega, entendeu? A CNT, vive do que não? Vive de vender programa. Caçava. E é claro que você ia derrubar no dia seguinte. E hoje no Brasil, se você mexe com o evangelho, ele bota 1 milhão de pessoas na rua. Entendeu? Mas então, esse troço daí é outra coisa. E digo mais, você sabe, todo mundo sabe, que os partidos políticos no Brasil que deixam chegar ao poder fazem acordos com essa gente, porque não é fogo. O sujeito não é só por causa do aborto, não. Acordos eleitorais, como é acordo com a Record, como um outro candidato fez acordo com Malafaia, que é uma ala da Assembleia de Deus, porque isso é uma... Você compra o banco micado do Silvio Santos. Hã? Ou você compra o banco micado do... Exatamente. Aí entra o troço da barganha absolutamente perversa, que não é só política, entre mídia de muitos e muitos anos, que a Tribuna da Imprensa nunca pagou, INPS, que o Vale Chateaubriand nunca pagou, e continua hoje em níveis muito mais sofisticados. Então, o caso do Silvio Santos, você falou, ele não vem no programa religioso nem nada, em compensação, é um caso exemplar. Quem vai tirar? Entende? Então, se mexer em propriedade do Brasil é difícil, imagine comunicação. Então, fica esse troço de, um lado, um troço paranoico do complô da mídia da esquerda, ou do troço de estatização. E, de outro lado, não se vai ao concreto, que é isso, entende? Essa coisa que diz pelo poder, que o poder, porque o poder que a televisão tem hoje ainda é um negócio, fala na internet, comparar o poder de uma e outra, não tem como. Não tem como. Então, isso é impasse, eu acho impasse realmente, como mudar muito o país se você não mexe na televisão. Agora, as propostas que tem, tipo, porque o exemplo socialista é um desastre, real, é um desastre. Eu diria o seguinte,
Eu vi, inclusive, televisão cubana, pô. Então, é a melhor revolução socialista, entende? Então é o seguinte, é um lugar, é uma televisão em que quase não há fatos e só uma versão. A nossa, o que é? Uma infinidade de fatos e fica um mosaico que ninguém entende? Mas realmente não há fatos. O fato que noticia. Você sabe que em qualquer lugar desse o cara pode estar morto, um dirigente ou do Iraque, ou de um país, esse país socialista, e a morte ser anunciada um mês depois. Ou, sei lá, o cara da Coreia do Norte pode estar morto ou vivo, não existir, entendeu? Então não é esse o caminho, entende? Eu acho que é um impasse. Para resolver é uma coisa, mas é um impasse intelectual, inclusive, para discutir a questão, eu acho. Pensando aí numa coisa que você disse, eu fico aqui quebrando a cabeça o que esse filme representa. Porque ele não representa o imaginário do espectador de massa do Brasil. Porque aí a gente teria uma proporção necessária muito maior de Globo em relação ao resto, né? Ou você montava aí uma máquina que ficava automaticamente fazendo uma proporcionalidade entre a audiência e o volume de imagens que aparece na tela, vamos dizer assim, né? Então, não dá para a gente dizer que isso é exatamente aquilo que o brasileiro vê. Tem um recorte, né? O que esse recorte representa? Também não é o horror absoluto, que aí a gente tem as coisas abstratas, que podia ter muito mais manipulação nesse sentido de mostrar o horror da televisão, né? Ao mesmo tempo, se eu observo o tratamento da mulher, por exemplo, eu reconheço um traço marcante do machismo brasileiro, está lá, né? A maneira como trata a infância, a maneira como o dinheiro circula. Então, assim, parece que tem mais uma leitura sua de uma representação popular da maneira como se representa pretensamente de um modo popular a realidade brasileira. Não sei se... Le phrase, para eu entender o que você quer dizer. Mas exatamente o que eu vi, o que está representado nesse filme. Entende? Eu não acho que seja exatamente uma imagem da televisão brasileira. Eu acho que não é. Eu acho que é mais uma antropologia que você faz do imaginário popular, de como os produtores da televisão pensam que falam com o povo. Não sei se melhorou. Melhorou, mas aí você vê, olha, é isso um pouco, porque, é claro que eu não sou um robô, então há alguma coisa, ao mesmo tempo não há montagem do nível, esse diz isso, aquele diz aquilo, entende? No negócio dos horários e nos cortes, e a outra coisa é realmente aquilo que esses caras que, enfim, que manejam a mídia, ou que têm acesso à mídia, no caso disso e tal, eles acham que chegam ao povo. E aí, mesmo que tenha um programa de 27% chegam, entende? Agora, é um modo de ver. Agora, para que serve? Eu posso dizer, eu não tenho noção, nem nos filmes outros que eu fiz, eu tenho noção de saber desse. Mas no filme que não pode ser habilitado, mas é um troço que cola alguma discussão para que serve. Eu não tenho noção. Eu gostaria que pudesse passar no Congresso. Para nada, talvez. Mas eu gostaria. Mas para que essa discussão de que realmente não é e não é, que fosse. Agora, eu não fiz para. Esse troço, então, eu não fiz para ser. O que quer dizer? Fiz para ser útil, alguma coisa que provocasse alguma discussão. Mas são grupos que vêm assim que, eu não sei, alguns vão tirar alguma ideia ou de uma coisa que possa fazer. Entende? É claro que você pode fazer uma performance teatral, você pode fazer essas montagens ao vivo, com instalação, mas eu não estou falando instalação. A ideia é fazer uma sala de cinema aquilo que não é destinado a uma sala e cujo canal é único, você não pode mudar, entende? Essa era a restrição a que eu submeti e ver o que acontecia. Agora, que as pessoas tenham ficado na sala, mesmo rindo, e ao mesmo tempo não é que eu puna quem não lia, a gente lia muito fazendo. É inevitável, entende? Agora você lia a partir do teu patamar, da tua consciência, da tua classe, entende? Ao mesmo tempo não é igual.
Entendeu? Agora, você que fez, agora tem pessoas que não viram, só viram, não viram vontade nem nada, e que ficam chocadas na verdade com o tratamento que tem a mulher e tal. Agora, teve gente que saiu, provavelmente, no meio. Tem um caso extraordinário, eu não lembro quem era a pessoa, e eu acompanhei parte da projeção no como é que chama? Cinema, como é que chama? Naquele cinema da Paulista, como é que chama? Não, Bombril. Que era o Bombril e era o Bombril ainda, né? Virou agora, exato. Quando falar que tinha umas 300 pessoas por aí e tal. Mas, enfim, eu vi às vezes um pouco de trás, assim, tal, mas eu só sei que uma hora saíram 2 caras, que eu não me lembro mais se eram gordos, mais de 20 anos, não eram nem de 90, nem de 5, mas chegaram 2, e de repente me pegaram, eles saíram furiosos, sei lá, com 40 minutos de filme, e me disseram a palavra, e utopia? Que utopia? Aí eu falei, porra, eu faço filme há 10 anos contra a utopia, porra. O cara foi embora. Agora, eu não sei, porque eu devo dizer, não, vai ser uma crítica devastadora à televisão. Viram 40 minutos e falaram, pô, então vieram me cobrar a utopia, pô. O que eles querem? Que eu fizesse, sabe? Então, eu não sei o que o cara pensou, entende? Então, o cara projeta... Só entrando nessa questão que falou, eu tenho todo pensando como é que foi feita essa montagem. Você gravou todos os canais, o material foi trocando. Então, não, por exemplo, eu vou dizer coisas que eu sabia, que eu não queria perder. Os anéis, de nenhum jeito. Porque trocando de canal, a gente fala, pô, tá com insônia, bota o anel, mas é fascinante, porque esse anel, às vezes, sabe, é 1h30 vendendo um anel, ouro cítrico, você aprende palavras incríveis, sabe, ouro cianídrico, sabe, e aqueles dedos, sabe, é impressionante, e é um negócio que o espaço off domina tudo, e é uma mão. E podia ser ter uma mão mais fina, porque é uma mão que leva 9 anéis de uma vez, né? Bom, então, esse tipo de coisa, o TV Fama, eu às vezes por acaso vim pensar aquele cara que faz o programa, que é espantoso, né? Que é um programa que não faz a celebridade e tal. Então eu queria botar no filme. Agora, o que tem no programa comum, eu não sabia que tinha. Não, porque a gente assiste, não tem uma montagem sua final, tem um zap que foi gravado. Não, foi gravado, foi zapeado tudo enquanto fazia. E teve coisas que a gente estava no programa e de repente no comercial daquele programa a gente passava para o outro e perdia o começo, pegava de outro, etc. Mas a gente tentava, olha, tem sequências de 5 minutos contínuas, porque também é um efeito fácil, é fazer sequências de 1 minuto. Então, por exemplo, a sequência do Wagner Montes simplesmente dura 4 minutos e 52. Isso era importante. Tem sequência de 3 minutos, 5 minutos, entende? Aquela do Jornal Nacional dura 3 minutos e 10 segundos, entende? Falaram que era muito fácil fazer um troço de, sabe? Que ficava o troço do clipe ou do comercial de televisão. A tentativa é que durasse um tempo, entende? E ao mesmo tempo fosse um troço que fosse, imaginando para o público, interessante para ver, que não repetisse, copiasse o que a televisão ou o clipe faz, e ao mesmo tempo o que as pessoas pensariam. A gente não sabia, mas achava que era um troço que no sinal sempre provocaria discussão, porque vocês ficaram aqui. Alguma coisa, pode ser que não resulte em nada, alguma coisa deve ter funcionado. Sadismo, masoquismo, alguma coisa deve ter funcionado. Ou não? Mas eu acho que é fundamental aquilo que você falou desde o início, em relação ao tipo de plateia. Porque eu acho que esse tipo de trabalho, em relação, inclusive, à história do concentrado ou não concentrado, eu acho que isso é um concentrado de horror ou de coisa jocosa e tal, para uma faixa intelectual, etc. e tal, como você apontou. Eu acho que a população brasileira que está acostumada a engolir isso dia após dia, durante décadas ou anos, para ser menos dramático, ela está muito acostumada a ver isso todo dia. Mas não concentrado, e por isso vai ser um mistério grande que vai acontecer. Eu tenho certeza que eu vou ter, no Moro do Alemão vai ter gente que vai dizer, não, porque você quis gozar os evangélicos, vai ter coisas absolutamente surpreendentes, porque é diferente. A outra coisa é acompanhar gente vendo novela e tal, e fazer o estudo, isso não posso fazer isso. Mas então, realmente o concentrado aguça um troço que desequilibra. Então, as respostas não são... É justamente você passar para essas plateias
que consomem TV o tempo todo, que não é o caso do público de cinema. Não, claro, não. E se eu for... Eu acho que tem um ponto, eu concordo com você, mas eu acho que tem um ponto de passar para a gente mesmo, é que esse estranhamento que falta. Eu acho que passar no Congresso Nacional seria ótimo. Seria ótimo. Porque Não, eu acho que adoraria. a gente tem que também se deparar com uma coisa que está aí, que é... Não, se pudesse passar em público de graça, e então as pessoas entram e pode ser o office boy ou não, já é uma maravilha, entende? A sala de cinema tem isso de maravilhoso, que não adianta, nem caso desse filme, ele está morto. Então me perguntam várias vezes, por que você não bota no YouTube? Mas justamente é que jamais a gente botar no YouTube, que são as excrescências de todo mundo. Aliás, eu vi um filme agora, que eu fui bem curioso por esse tipo. Já há instalações, artes plásticas que mexem com isso até com muito mais liberdade, mas enfim, um filme que estreou produzido pelo Ridley Scott, tá? Como é que chama? É quase um dia na vida. A vida e o dia. Daí estreou num programa, só um horário, montaram, eu fui ver. O cara fez no dia, 6 de agosto de 2010, ele anunciou no... Eu não entendo computador, tá? Então anunciou no site, sei lá o que tal, que todo mundo mandasse daquele dia, sei lá, 3 dias depois, filmasse naquele dia e mandasse para ele o que quisesse. Eu acho que não sei limite, sei lá. E ele disse que recebeu, diz uma letreiro, que ele recebeu 4.500 horas de... Não sei se fala de quantos países ou não, tem poucos dados sobre isso e tal. E é uma montagem, realmente, de gente que mandou, como é que chama isso? Que mandou... Orkut, como é que chama isso? YouTube. Mandou pelo YouTube coisa. E é impressionante como fica absolutamente imbecil quando ele de repente junta imagens, sabe? Por exemplo, pessoas escovando dente em 5 lugares diferentes. Quando entra esse tipo de coisa que faz a rima, é absolutamente um horror, entende? Ele só tem interesse em alguns momentos em que de repente você tem quase que um drama, sabe? Um pequeno draminha de cotidiano contínuo de uma pessoa, aí tem umas coisas de interesse. Mas na montagem ele joga tudo fora e é um filme absolutamente medíocre, entende? E eu lembro, aí é outro problema, que é a montagem e o horror que eu tenho da imagem pura. Tem um filme que é um exemplo de abjeção no sentido estético para mim, que ganhou todos os prêmios da mostra aqui, o Koyaanisqatsi, que eu acho um filme absolutamente abominável, que é o exemplo do cara do filme que faz imagens lindíssimas, é um ex-jesuíta, não por isso, mas enfim, Godfrey Leggett, quer salvar o mundo, e que fez um filme com imagens, é uma palavra de origem, eu acho que de iroquesa ou de uma tribo, a harmonia do mundo primitivo, e faz imagens com lente 2000 absolutamente maravilhosas da confusão do mundo moderno. Sabe, a ideia já era absurda, sem uma palavra, com a música do grande minimalista. É de vomitar esse filme. É de vomitar. Daí ele, pior, o segundo dele é social. Ele filma o terceiro mundo e mostra a miséria do terceiro mundo. Manja, um mês na África, no Brasil. É absolutamente... Esse, 6 meses de cadeia, pô. 6 meses em Santa Catarina. Tem uma cidade que eu conheço, 7 horas da noite, tudo vai para a cama. Tem que ter penas, entende? Tem coisas que não podem ficar impunes, assim como em política e em cinema também. Não pode. Você faz isso e continua a fazer, está solto? Não pode, pô. E ganhou o prêmio de público da mostra. Você sabe, as pessoas dizem, isso é arte. Sabe, a fotografia de um avião com uma lente 2000, que levanta voo e dá aquele efeito, sabe, que é meio líquido e tal. Isso daí eu tenho realmente... Isso é imoral, eu acho. Nesse material, no entanto, por exemplo, o uso de uma mesma reportagem, de uma mesma notícia por diferentes emissoras. Isso foi uma opção? Vocês chegaram a ver esse tratamento diferente? Eu não vi percepções ou não, por... A última palavra. Se você chegou a ver isso em diferentes emissoras e se você sentiu, se foi uma opção na montagem não colocar ou você... Não colocou o quê? Faltou... A
mesma notícia sendo veiculada por uma mesma Diferentes versões da mesma notícia. Não, olha, porque a gente pegou, não, podia ter, mas a gente, por exemplo, esse ano, a Olimpíada, meio-dia entrou o samba no Rio de Janeiro torcendo para a Olimpíada, entende? Podia repetir à noite, mas é... Hã? Exatamente, mas numa vez ele entra, porque é o efeito extraordinário do jornal Hoje, que eu acho extraordinário, que eu acho que ela levou um pito depois desse, entende? Do dono, depois eu falo dele. E o outro, em que outra cena que aparece o bebê? No Jornal da Manhã tem um comentário. Porque é o troço que faz continuidade. Tem uma coisa extraordinária no filme que eu adoro. São dessas coisas admiráveis de... o sangue bom é extraordinário. O sangue bom é extraordinário, entende? Tem aquelas comidas lá, daí da OAB, e tem duas coisas. O sangue que é dos milionários, segura precisa depois. Depois do sangue que saiu do soldado de Cristo, mas o soldado já sabe que não era o tempo de Cristo. Então, é absolutamente impressionante, entende? Ela vai lá e daí vai passar para a mesa, que ela pega o assunto, entra o bebê e entra aquele negócio dos traficantes que botam mensagem para dentro e tal. Você acha que, na verdade, seria viável reencenar tudo isso? Não pensando na questão de produção, de custo, de dificuldade, mas o sentido que isso tem, né? Não, se não houvesse problema de direito autoral e o problema de custo, você teria que ser atores, entende? Então, sabe, você teria que ter uma direção de arte para unificar as coisas se passam em lugar. Mas agora eu achei que não tinha sentido. Não tem sentido. Agora, pegar um texto sério da literatura, porque o negócio é o seguinte, o negócio que ainda me interessa ainda, é essa coisa da... Enfim, tem um livro que é o Ladrões de Palavras muito bom, que é sobre essa coisa que agora com a internet não se conta, né? Como tudo é aproveitado. Tem uma frase do Pascal que é maravilhosa, que ele ficava puto, no século XVII, sei lá, né? Quando um cara falava meu livro, que ele não dizia nunca meu livro, porque em todo livro há tanto do alheio quanto do próprio, entende? Isso daí é um troço que me interessa, entende? Então você pegar o que tem você fala, como é que chama, do Diderot, que copiou, entre aspas, como é o cara do Tristan Shandy? Sterne. Então há uma lista de Sterne, Diderot e tal, que esse cara pegou, que é extraordinário, mas que ele criaram usando. Mas então, essa coisa da originalidade, acho isso é o mito da originalidade. Isso não existe, entende? O que não tem que ser o plágio, entende? Agora, o plágio criativo pode ser extraordinário, pô. E isso é outra coisa que é fora da televisão. A nossa lei de direitos autorais, entende? Aí, tirando o poder, a televisão... Sabe, você usar o que existe escrito em livro, em jornal, etc., você não pode fazer nada. Você não pode fazer biografia não autorizada e não pode brincar com isso, entende? E que eu acho que é fascinante, como de uma coisa gera outra, entende? Que, enfim, trabalhar com essa ideia de, sabe, nada é puramente cópia, entende? Nem que você queira, entende? Então, o efeito da paródia involuntária e tal, isso me interessa, entende? E por isso que não tem sentido fazer desse material o que... Agora, dos outros materiais que dispunha, talvez, mas ao custo de seria uma operação muito cara e muito complicada para... E todas elas, se eu não pegasse os clássicos, eu ia me ver com a questão de direitos autorais, entende? Eu pego um cara que escreveu em 64 coisas espantosas, ele pode ter um exemplo, sabe? É uma coisa que... Seria uma espécie de compêndio da tolice humana? Pois é, mas ao mesmo tempo eu ia botar coisas sérias. Lia seriamente, porque não tinha graça, entende? Ao mesmo tempo eu posso ter lido seriamente como é que chama aquele cara do falanstério, que é uma loucura, né? Porque o falanstério é uma loucura, né? O falanstério, o utopista do Saint-Simon, depois o outro, o Fourier.
Mas enfim, o pouco que eu li dele e o da Utopia Tomás Moro, você pode ser feliz, é espantoso, entende? Porque quando prevê a utopia perfeita, é realmente a utopia de Tomás Moro é um campo de concentração, é um horror, né? Aqui não é um horror. Sabe, moram 200 pessoas, são 50 a fazer. Essa que é a tragédia, você prevê o futuro, sabe, fala sério um pouco isso, 200 aqui, 300 aqui, a criança faz isso, não pode fazer isso, modelar o futuro assim. Agora, só de passagem, ninguém em televisão, ninguém está ligando, porque isso não incomoda ninguém, tal. Mas só para mostrar como a Globo é a única que tenta pensar, porque tem o poder que tem, mas esse poder não veio só dentro do militar. Então, por exemplo, o Ali Camel, que é o cérebro, a cabeça pensante da Globo, é o Ali Camel, quando tem uma discussão política séria lá, é ele que responde pelos jornais, tá? Agora, quando o Fantástico não, mas as coisas sérias é ele. Passa pelos irmãos, é ele que assina, faz livros e tal. E ele então mandou como é que chama isso? E-mail, eu ia falar fax, veja só. Ele mandou um e-mail para o João, que ele... Bom, o Geraldo Moraes Neto viu o filme no Moreira Salles, mas enfim, ele ia saber, pedindo para se podia prestar uma coisa para ele ver. Ele ia, na época, eu ia passar 3 vezes na Europa. E eu falei, pô, interessante. Então, daí o João tem uma resposta que foi a opção perfeita, que estava à disposição dele o Instituto para ele marcar a projeção onde ele quisesse, mas nunca fita, porque ele ia ver numa tela pequena. Mas não sei se o caso prosseguiu ou não. Acho que não. É claro que ele tome o carro, vá no cinema, veja e está lá. E não tem problema nenhum que ele veja, porque realmente não tem o que, sabe? Seria ótimo. Mas nas outras, não teve a menor. Duas perversidades, assim, Coutinho, fica muito latente, duas perversidades. A gente não tinha um segundo de silêncio que não fosse música ou palavra. Isso não existe. Isso me lembra um livro que a Globo publicou nos anos 70, sei lá quando, que tinha um cara que foi trabalhar no Jornal Nacional e que contou que um dia ele botou no dia da morte do Chaplin, eu acho. O programa terminou, ele teve a ideia brilhante de botar silencioso o Chaplin andando pela estrada. Em tempos modernos, talvez outros filmes, né? Último plano. Então ele botou, e sei lá, duvido que dure, não me lembro quando dura no filme, mas digamos que fosse 4 segundos de silêncio. E eu me digo que ele foi repreendido severamente. Porque o silêncio não pode. O silêncio o cara muda de canal. É diferente da novela, onde tem o silêncio com tensão. Sabe o que é? É diferente. Mas no resto não tem, não pode ter. Esse não tem, por exemplo... A velha coisa, que forma é conteúdo, esse que é o problema. Tem vários recortes icônicos, assim, mas não tem ninguém assistindo televisão. Assim. Você falou da Globo, tem um que é o Muito Além de Cidadão Kane, que discute as relações de poder. Isso eu sei. Não tem a construção do narrador, assim. Dá para ver uma consciência crítica, até na maneira de ver a televisão. Não, eu sei. Assim, vai zapeando de canal em canal. Não, mas é um filme que agora, é feito para assim, não tem alguém assistindo televisão, e eu fico imaginando também, se você tem vontade de voltar nesse filme, que ele gera discussões, e talvez no momento que você estivesse montando esse filme, tantas cabeças juntos, pensando juntos, jogaram várias luzes, assim. Porque assim, eu não vejo em nenhum momento, assim, não tem as pessoas assistindo televisão, eu vejo as pessoas aqui rindo, por exemplo, eu ri também, mas assim, será que é só isso, assim, se sentir superior a isso, rir disso, ou será que não seria interessante estabelecer também um complexo de igualdade? Porque, por exemplo, numa cidade como São Paulo, assim, solidão de milhões, as pessoas vão para os seus estados e ligam a televisão. Elas podem ver programas que elas julgam mais cult, eu sempre que é mais cult mesmo, enfim, mais politizada, mas assim, eu vejo que o instrumento, assim, essa pergunta volta, assim,
para que serve, assim? Eu estou tentando realmente encontrar o lugar desse filme, assim, porque ele tem a presença do narrador. Eu não sei se eu tenho vontade de retrabalhar ele, não seja necessário. Assim. Narrador jamais poria. Esse filme do Cidadão Kane é um filme engajado, quase panfletário, contra o Roberto Marinho, com outras homens, enfim, é um filme um documentário de, digamos, sabe, bem americano que ele trouxe conta. Não tem nada a ver com o que eu quero fazer, pô. Contra a televisão geral, entende? E imagine botar o narrador aqui. A única intervenção que tem, é só um cara que lembrou disso. Fora da mulher mais feia do mundo, que eu fui obrigado a cortar dentro, porque tinha a orelha de abano, no resto tu não tem isso. A única intervenção visível que existe, por exemplo, os planos não duram nunca mais, né? Ou menos, salvo na mulher de abano. O final, a gente botou 2 segundos de imagem fixa, né, na edição, no copo do milagreiro, entende? Que a gente fez discreto, mas achava que ali tinha que ter um... Então, se eu quero voltar, não quero voltar, eu não quero voltar. E quando você me pergunta para quê, eu digo assim, isso está no ar. Eu acho que tem essa coisa eu acho que tem que rir, porque não ri, outros não vão rir, e pode ser rir, isso é outra coisa também, entende? Não é um troço aberto, não tem porquê, eu não vou ter uma resposta disso. E de tudo que eu tenho ouvido, assim, não me dá uma coisa, motivo para voltar. Agora, acho que só terei coisas novas quando eu fizer, se um dia fizer exibição para um público popular, que é o público que vê televisão, que não, enfim, que pouco estudou, pouco sabe, que tem isso como pão de cada dia. Aí pode ser que eu aprenda alguma coisa. Pensando no público popular que você comentou, que eu tinha comentado também, foi uma escolha sua cortar o dia do futebol. Você cortou também qualquer menção do futebol, cortou no país. E tem programa de futebol às 11 da manhã, às 10 da manhã, sequência. Não sei se foi só um acaso ou se foi uma escolha. Não, eu não procurei, foi um acaso que tinha jogos chatíssimos, e quando passou tinha coisa absolutamente chatíssima. Se tivesse uma coisa desses espantosos que tem de futebol de mesa, não podia ter entrado. Mas teria que ser um troço forte, né? Para ser um troço realmente que tivesse força, né? E não tinha nada ali. Não, passando, não tinha um argumento de futebol, havia um troço que... Uma cena de jogo que entrasse não tinha o menor interesse. Uma cena de discussão de futebol que podia ter visto, podia ser, se ela fosse ao estilo das mesas fascistas do Nelson Rodrigues, pô, ou sei lá, depois, você sabe, tem que ser um nível, tem que ter uma coisa de grotesco forte para ser interessante. Não tem sentido botar uma discussão... Esses comentaristas medíocres que tem na televisão, botar discutindo, não é engraçado, não é nada, entende? Você vê esses comentaristas teleguiados, ou então que se metem a falar, mas são tolices. E nesse dia não teve que passasse, que a gente visse por isso. Coutinho, também foi acaso o comercial da novela aparecer com a mesma cena, só que completo, no emprego. Por acaso foi proposital também? O comercial? O comercial da novela, a chamada da novela, tinha a mesma cena, só que integral, 6 horas da tarde, quando a novela passa mesmo. Se foi proposital, não foi... A novela da Glória é Paraíso? Senão eu nem lembro mais. Não. A negócio da novela Paraíso é simplesmente para ter uma coisa na televisão falando dela mesmo e ter alguma coisa a mais de novela. Então, quando não tem isso, entende? Não, tem troço, o cara está chamando, além da novela ele está chamando uma novela, entende? Uma outra, entende? Mas a própria novela mesmo, naquela época tinha a novela das 8 que não tinha, do Manuel Carlos, que não tinha nada de interessante, ou de interessante eu falo de ser, pelo grotesco, pelo você é uma rosa, sabe? Interessava que fosse assim, claro. Se fosse uma cena de escritório banal, não. Alguém tem mais alguma pergunta? Essa última. É que, na verdade, eu não consegui, mesmo ignorando as questões legais, de direito de imagem, de você poder exibir isso publicamente, mas eu não consigo imaginar uma situação em que, em nenhuma situação você consiga promover, talvez, um debate entre todos os públicos de todos esses programas que você colocou no filme, porque são várias igrejas, as mais diversas e sei lá, rivais, em certo sentido. É o público da MTV, o público é um público muito heterogêneo, assim.
situação você imaginava, situação ideal que você imaginava? Não, o ideal é passar o filme e que o filme passasse para esse público que é heterogêneo. Passasse, você não faz documentário e passa em cinema dito de arte, é isso que você pode fazer. Agora, esse filme passar em lugares em que é outro o nível, é outro tipo de, outra forma de vida, isso me interessaria muito. Eu vou tentar fazer, mas submetido à regra do jogo de que não posso fazer uma coisa pública, entende? E vou ter reações realmente, não, porque eu sei que a população que tem no Rio de Janeiro, pô, são 25% de evangélicos, dos quais 20% dos 25% são evangélicos neopentecostais. Esquece metodista, esquece presbiteriano. Realmente é uma reação que, sabe, é uma reação espantosa, porque é um nível de fanatismo que, eu vou te contar, não é mole, não é mole. Para quem? Meu filho, a gente faz filme aí que às vezes não vai ninguém ver e faz. A Cinemateca pode ser que guarda. Eu espero que um dia, olha, o senhor quer dar um exemplo disso, doutor. Por que o Michael Moore pode fazer o filme que ele fez? O Fahrenheit, os outros filmes que eu olhar não gosto, mas enfim, por quê? Por quê? Então, aí é um problema que limita mais ainda no Brasil. Porque lá, no país supremo do capitalismo, etc., existe um troço que é o, como é que chama? O direito de... O que é público, tem um verbo em inglês para isso. Aquilo que tem dinheiro público tem que ser transparente. Tem um nome em inglês para isso. Tem que ser transparente. Então, o que acontece? Como é que ele conseguiu usar imagens de arquivo que ele tem no Fahrenheit, eu acho, do Demet, do Bush, por exemplo, lendo para as criancinhas na hora da bomba. Como é que ele conseguiu, você pergunta? É porque simplesmente o que é público lá, então, ou na PBS, ou então numa das outras de cabo ou não cabo, ele põe lá e vai lá, aí se interessa público, me interessa. E tem um código lá que o cara é obrigado a ceder para ter o máximo $1.000 por minuto, entende? Isso não existe no Brasil. Você pode ter um troço sensacional. Qualquer coisa que seja, que só tenha a Globo Record, diz não te cedo. Isso troço é um troço, ele pode fazer isso, porque ele pode. Olha, eu te garanto o seguinte, ele ganhou, o milionário, né? Ele deve ter ganho uns $5 milhões com Fahrenheit. Olha, eu te garanto que ele, antes de começar o filme, ele trabalhou com umas 10 pessoas na fatura, ele tinha uma equipe de 50 advogados antes. E não teve um processo. Tem um filme imbecil dizendo que ele é contra ele, mas ele não teve um processo judicial por uso de imagem. Você imagina isso no Brasil? Vai lembrar os filmes, tem as cenas que tem que puxa, mas de tudo que tem lá. Ele não teve um. Então, no Brasil é um troço que é totalmente impossível, entende? Você não tem isso. Ninguém pensa nessa possibilidade. Tanto, eu falo na Constituição, como no uso da imagem. Você tem essa imagem registrada, é de interesse público, eu quero ela. Você tem um máximo de preço que você pode cobrar. Tudo bem que tem um preço. Quando você sabe que tem o preço, $1.000, então, por que eu às vezes fiz filme e simplesmente não consultei a autor, roubei? Porque, meu velho, se eu sei o preço, mas se o cara me diz não cedo, daí eu roubava, no tempo que era possível. Agora eu não posso, mas eu roubei muito. No cabo eu roubei, porque o cara da ABC pode me dizer, não, eu quero $10.000, ou então eu não cedo, que é o pior de todos. Não cedo. Rouba, enquanto puder. Mas tem uma cláusula na lei brasileira de direito? Não tem nada. Não tem. Cita os trechos que você pode usar. Mas o Manuel Bandeira tem herdeiro dele brigando porque o outro escreveu um livro e tem a fotografia que aparece o Lê do Ivo, né? Aparece ele, o Manuel Bandeira e o outro, o cara está processando. Os parentes da Cecília Meirelles também. Isso é impressionante. Essa foto de catálogo há 30 anos, por quê? Sabe, os 70 anos a mais, depois da morte, é o Mickey Mouse, efeito Mickey Mouse. Walt Disney fez isso, que é o grande canalha. E todos os países seguiram. Agora, no Brasil, é pior que efeito Mickey Mouse. Porque tem isso, entende? Pô, 20, 30 anos depois, você quer que o cara, 40 anos depois, pô, vai trabalhar, vagabundo. Acabou, pô, o livro já foi. Agora, daí tem esse troço que usam fotografia, que aparece um cara que era amigo do outro, e o cara processa. Tem um outro problema com o pintor, tem um problema também com o Hélio Tissica. Olha, é uma loucura esse troço. Você conhecer isso aí, que é um problema complicadíssimo isso aí. Isso é um absurdo.
E que isso daí certamente não é desse tipo, não é desse jeito, seja na França, seja nos Estados Unidos, sei lá, compreende? Porque senão você não pode fazer história, você não pode... Para não ser presa, né? Você não pode contar ninguém. Não, e já houve problemas de uso de direito. O direito à imagem tornou-se muitos que vocês falaram disso, tornou-se uma mercadoria. Então, falou-se um tempo, seriamente, na França, não é no Brasil, que o seguinte, eu vi até uma curiosidade sobre isso. Você pode fotografar pessoas na rua. Ok. Um casal se beijando perto da Torre Eiffel não pode. Tem que pedir autorização. Porque aparece a Torre Eiffel. No campo de futebol, não pode. Tem que pedir autorização. Acabou o cinema. Acabou. Então, liquida de uma vez, entende? O dia que tiver esse troço aí, acaba. Quando é evidente que se eu filmo na zona, na Vila Mimosa, onde havia a zona, eu fui filmar lá, tinha as prostitutas que topavam ser filmadas, e eu filmava, e quando ia abrir um plano, a gente avisava, e toda mulher, ou os frequentadores, às vezes com muito mais medo, não aceitavam ser filmados, entende? Isso é outra coisa. Tem que se filmar em situações que podem... Mas, meu Deus do céu, você filmar na rua, no jogo de futebol, então, entende? Não teria a famosa fotografia do beijo do Dia da Paz, né? Não teria a fotografia da Torre Eiffel também, que é outro beijo, sabe? Mas é Então, isso daí é o troço da mercadoria, é realmente impressionante. E um elemento desse troço foi o processo contra o filme Ver ou Ouvir. Um filme que deu milhões de espectadores, deu muito dinheiro, ninguém podia supor. Como nem lembro qual é o nome do cara agora. Mas, enfim, sobre um professor. E eu acho que o filme, inclusive, não é nada de genial. Mas, enfim, esse filme... mas o nome do diretor eu esqueci agora. Mas, enfim... Filiberto, que parece que é até boa pessoa. Mas, enfim... o fato é o seguinte, ele pegou o professor e tal lá, filmou, o professor com os alunos e tal, ele é um ótimo ator, filmando e tal. Daí ele foi lá, foi a Cannes, apresentou o filme, não sei o que, tal, lançou o filme, tal, pô. Daí veio um cara para ele, sempre tem um advogado que fala assim, pô, velho, o filme tá dando milhões, tu vai ficar quieto aí, pô. Daí ele abriu um processo, em que ele pedia 500 mil, 30%, 40%, alegando que o método dele tinha sido roubado, não sei o que e tal. E ele perdeu, tinha que perder, porque dizia, pô, o método roubado, você comparece a cara, você o filme lança um ano, enfim, e que não havia método nenhum roubado, e ele perdeu a causa. Agora, isso é um exemplo de um caso em que, sabe, a questão é... No Brasil, é absolutamente contra... Ela é absolutamente autoritária, entende? Na suposição de defender a privacidade do outro, pô. Que, na verdade, é direito de imagem, que, na verdade, é dissolvido a cada momento pela televisão, entende? Direta, metafórica ou realmente, entende? Então, é uma... Estamos atrasados, né? Essa é a única coisa que eu posso dizer. Então, obrigada, professor. Venha sempre. Quer? Venha sempre.